Você sabia que o segredo para transformar a sua vida começa com a forma como você pensa? Imagine superar o medo do fracasso, conquistar a segurança financeira e alcançar o sucesso que você sempre sonhou. No livro Atitude Mental Positiva, Napoleão Hill revela como a mentalidade positiva pode ser a chave para destravar o seu verdadeiro potencial. Se você quer transformar os seus pensamentos em ações poderosas e alcançar uma vida plena, esse resumo é para você. Então, prepare-se para descobrir como mudar a sua mente pode mudar a sua vida. Eu sou o Bruno, seja bem-vindo ao canal Absolutamente. Como de costume, antes de partirmos para o resumo dessa obra, vamos falar um pouquinho sobre o autor. Napoleão Hill nasceu em outubro de 1883 no condado de Wise, Estados Unidos. Hill começou a escrever para um jornal aos 13 anos de idade e depois de uma entrevista com Andrew Carnegie em 1908, ele decidiu criar uma filosofia de realização pessoal. Hill trabalhou em publicidade e dirigiu várias empresas, mas enfrentou desafios e muita mudança de carreira. Em 1923, mesmo passando por dificuldades financeiras, conseguiu publicar o seu primeiro best-seller, A Lei do Triunfo, em 1928. Em breve vamos ter um vídeo no canal sobre esse livro. Hill foi consultor de Franklin Roosevelt, que foi um dos presidentes mais populares dos Estados Unidos, e também realizou palestras sobre sucesso. Morreu em novembro de 1970, na Carolina do Sul, mas as suas obras continuarão a ser lidas por muitos e muitos anos. Agora que conhecemos um pouco mais sobre Napoleão Hill e a sua trajetória, nós vamos entrar na primeira parte do livro. Nessa seção, Hill apresenta os fundamentos essenciais para começar a trilhar o caminho da realização pessoal. Esse livro conta com uma divisão em 5 partes. Cada parte aborda um assunto, que também são divididos em capítulos que facilitam a leitura. O primeiro capítulo se chama Conheça a Pessoa Mais Importante do Mundo. O capítulo começa revelando um conceito importante, um talismã invisível com as iniciais AMP e AMN. O significado dessas iniciais é simples, eu deixei na tela para você não esquecer. AMP é a atitude mental positiva e AMN é a atitude mental negativa. Esse talismã tem dois poderes opostos. O lado AMP atrai riqueza, sucesso, felicidade e saúde, enquanto o lado AMN repele essas qualidades e nos priva das coisas boas da vida. A história de Fuller, contada no livro, mostra como essa ideia funciona na prática. Fuller é um homem que nasceu pobre e foi impactado pela mentalidade da sua mãe, que acreditava que a pobreza não era um destino inevitável, mas sim uma escolha. A mãe o incentivou a ter grandes sonhos e a desejar a riqueza. Então Fuller teve um desejo ardente de enriquecer e trabalhou como vendedor de sabão por 12 anos, economizando e investindo cada centavo que podia. Quando decidiu comprar a empresa que fornecia a ele, Fuller precisava levantar uma grande quantia em um prazo apertado. Em uma certa noite, Fuller fez uma oração e seguiu até encontrar um empreiteiro disposto a emprestar-lhe os $10.000 que faltavam, conseguindo assim completar a compra. Com o tempo, Fuller expandiu seus negócios e se tornou um empresário de sucesso. Ele atribuiu seu sucesso à determinação de ter um objetivo claro e ao uso do talismã AMP, que lhe trouxe oportunidades e realizações. Fuller exemplifica que ao alcançar o sucesso é essencial usar o lado AMP do talismã invisível, o que significa ter uma atitude positiva e um desejo ardente. Em contraste, o lado AMN afasta as oportunidades e mantém a pessoa estagnada. Outro exemplo é Tom Dempsey, um atleta com deficiência física, que mesmo limitado, alcançou um feito notável no futebol americano. Dempsey mostrou que com um desejo ardente e atitude positiva é possível superar as dificuldades. Sua história mostra que mesmo desafios grandes podem ser superados com a mentalidade certa. A principal lição do capítulo é que cada pessoa tem o poder de escolher o lado do talismã que deseja usar. Conheça a pessoa mais importante do mundo, e essa pessoa é você. O seu sucesso, saúde e felicidade depende de como você usa o seu talismã invisível, que é a sua mente. Ela pode estar marcada por atitude mental positiva ou atitude mental negativa. Para desenvolver a AMP e afastar a AMN, mantenha sua mente focada nas coisas que deseja. Não culpe Deus por seu fracasso. Desenvolva um desejo de sucesso e busque orientação divina. Cada dificuldade pode ser uma oportunidade disfarçada para quem tem a AMP. Se manter motivado, a possibilidade do improvável se torna realidade com o AMP. Como Henry Ford disse aos seus engenheiros, continuem trabalhando, mantenha sua meta em mente e persevere, mesmo diante das dificuldades. Observe os princípios universais. Cada adversidade contém uma semente de um benefício igual ou maior. A grandeza vem para quem tem o desejo ardente de atingir as metas grandes. O sucesso é alcançado e mantido por quem tenta e continua tentando com a AMP.
O capítulo 2 fala de como é importante ter a atitude mental positiva como um princípio para alcançar o sucesso. A AMP é apresentada como um facilitador que ativa a eficiência dos princípios do sucesso. São 17 princípios: atitude mental positiva, objetivo definido, esforço extra, pensamento exato, autodisciplina, mente superior, fé aplicada, personalidade agradável, iniciativa pessoal, entusiasmo, atenção controlada, trabalho em equipe, aprender com a derrota, visão criativa, orçamento de tempo e dinheiro, manutenção da boa saúde física e mental e usar a força cósmica do hábito. Esses princípios foram tirados das experiências de pessoas bem-sucedidas e são considerados essenciais para manter uma mente positiva e enfrentar desafios. O texto critica aqueles que culpam circunstâncias externas ou a genética por seus fracassos. Em vez disso, defende que mudanças internas são precisas para mudar o mundo ao nosso redor. O capítulo ilustra isso com a história de um ministro e seu filho, que conseguiu resolver um quebra-cabeça criado por seu pai, com uma visão diferente que o surpreendeu. O ministro havia retirado uma folha de uma revista que tinha um mapa do mundo, e picou e disse para o menino montar. O menino viu que na parte de trás tinha a figura de um homem, então rapidamente montou a figura do homem e apresentou pouco tempo depois o quebra-cabeças montado para o seu pai. Surpreso, questionou o menino como ele tinha conseguido tão rápido, e o menino respondeu que foi fácil, pois ele juntou e montou a figura do homem do outro lado e imaginou que se o homem estivesse certo, o mundo também estava. O capítulo também mostra a importância de perceber e adotar uma imagem de sucesso pessoal, que pode inspirar e motivar a tomar decisões certas. Um exemplo é a história de Ben Cooper, que superou adversidades na infância ao adotar a mentalidade positiva e lutar contra valentões. Sua mudança de atitude foi crucial para o seu sucesso futuro. Hill explica que ter um objetivo definido é crucial para alcançar realizações. Quando esse objetivo é combinado com a AMP, ele se torna a base de qualquer conquista valiosa. A importância de escolher a direção desejada na vida é destacada, pois o mundo muda independentemente das vontades individuais. A definição de objetivos principais com a AMP naturalmente leva ao uso de 7 princípios: iniciativa pessoal, autodisciplina, visão criativa, pensamento organizado, atenção controlada, orçamento de tempo e dinheiro e entusiasmo. O capítulo traz alguns exemplos de pessoas que definiram objetivos com a AMP e mesmo com dificuldades conseguiram alcançar, como Robert Christopher, que decidiu dar a volta ao mundo com apenas $80, inspirado em um livro. Com o planejamento e suas abordagens fotográficas, ele conseguiu o que queria, pois a sua AMP o motivou a se superar. Outro exemplo de objetivo definido é de Edward Bock, que visualizou seu futuro como um editor e aproveitou uma oportunidade para alcançar o sucesso. E mais outro exemplo é de Milo Jones, que após ser paralisado, ele usou a sua mente para transformar uma desvantagem em uma oportunidade de negócios. No fim desse capítulo há um texto de desafio pessoal e autossugestão. A essência do texto é a fórmula poderosa de autossugestão e automotivação. O que a mente do homem pode conceber e acreditar, a mente do homem pode alcançar com a MP. William Danforth era um garoto doente e foi desafiado por sua professora a se tornar o garoto mais saudável da escola. Esse desafio ele carregou por toda a vida, fazendo dele o seu lema. Ele não só alcançou essa meta, como também se tornou um líder empresarial e filantrópico, fundador de 2 empresas. Ele também escreveu o livro I Dare You, que em português significa Eu Desafio Você. Esse capítulo incentiva uma reflexão sobre a responsabilidade pelos próprios fracassos e sucessos, desafiando o leitor a adotar a MP e a aplicar os 17 princípios do sucesso. A mensagem é clara: ao invés de culpar o mundo, é preciso mudar a própria atitude e comportamento. O terceiro capítulo do livro se chama Limpe as teias de aranha do seu pensamento. Seu pensamento molda quem você é, mas o quão organizado e claro ele é. Muitas vezes, a nossa mente está embaraçada por teias de aranha, como sentimentos negativos, preconceitos e hábitos ruins. Essas teias, compostas por emoções e crenças limitantes, podem aprisionar, assim como um inseto preso em uma teia de aranha. A chave para se libertar é a AMP e pensar com exatidão. Pensar com exatidão envolve usar a lógica, que é a ciência do raciocínio. Mesmo assim, a nossa tomada de decisão não é baseada apenas na razão. Os hábitos, intuições e experiências também influenciam as escolhas. Emoção e razão devem estar equilibradas. Às vezes, seguir os nossos desejos, apesar das advertências da razão, pode ser necessário para alcançar satisfação. Um filósofo grego, por exemplo, decidiu viajar para Cartago contra todas as recomendações de segurança simplesmente porque ele queria. E ele teve uma viagem agradável, mostrando que a emoção também tem seu lugar. Mesmo grandes pensadores, como Sócrates, enfrentam suas próprias
próprias teias mentais. Sócrates se casou, mas a vida conjugal não foi fácil. Ele não conseguiu aplicar as habilidades de persuasão e compreensão em sua vida pessoal, como fez em outras áreas. A falta de comunicação e compreensão foi uma teia mental que prejudicou o relacionamento. Reconhecer e corrigir as próprias falhas é crucial. Um jovem que participou de um curso sobre atitude mental positiva aprendeu que a raiz dos problemas do seu casamento estava na sua própria atitude negativa. Ao corrigir sua própria mentalidade, ele resolveu o problema com sua esposa. O texto também fala sobre a importância da definição das palavras. Um desentendimento pode surgir apenas por causa de uma palavra. Em uma história, um pai e seu tio discutem se o filho contou ou não uma mentira. O tio afirmou que o menino não havia levado os brinquedos para o porão, mas o garoto dizia que sim. A confusão surgiu porque o garoto tinha colocado os brinquedos em uma área da casa que ele pensava que era o porão, apesar de não ter ido até o local indicado pelo seu tio. Esse exemplo mostra como diferentes interpretações de uma palavra pode levar a desentendimentos. A comunicação entre pessoas exige uma compreensão clara das palavras que estão sendo usadas. Uma situação semelhante aconteceu com um reverendo e um estudante ateu de uma universidade. O aluno desafiou o reverendo, afirmando não acreditar em Deus, e o reverendo, especialista em semântica, pediu ao aluno que descrevesse o Deus que ele não acreditava. O jovem descreveu uma imagem que o reverendo também rejeitava. Então, ele mostrou ao estudante que os dois compartilhavam uma visão semelhante sobre o Deus que ele não acreditava, mas ainda tinham um entendimento comum sobre o universo e a existência de Deus. Declarações falsas podem levar a conclusões incorretas. O livro retrata a experiência de Clement Stone com pernas de rã. Stone inicialmente acreditava que o tamanho das pernas de rã determinava o sabor. Se fossem grandes, o sabor era pior, e se fossem menores, o sabor era melhor. E ele chegou nessa conclusão porque quando experimentou pernas maiores em uma outra ocasião, elas não estavam frescas. Então, quando experimentou pernas maiores pela segunda vez, descobriu que o problema era a sua conclusão. Essa descoberta mostrou a ele como premissas incorretas, como palavras absolutas, sempre, nunca e tudo podem distorcer o pensamento. O texto também discute como a necessidade pode motivar o sucesso quando combinada com uma AMP. Lee Braxton é apresentado como um exemplo de alguém que, movido pela necessidade e AMP, superou dificuldades extremas sem comprometer os seus princípios éticos. Ele se tornou um exemplo de sucesso e integridade. O texto também fala da história de Santo Agostinho, que após um período de comportamento problemático e remorso, encontrou transformação através da leitura e espiritualidade. Sua mudança de vida mostra como o arrependimento sincero e a dedicação a uma vida de integridade pode resultar de influências positivas. O texto fala da interação entre mente e a fé, focando no uso dos poderes mentais para direcionar a vida. Muitos livros de inspiração incentivam os leitores a controlar os seus pensamentos e emoções para alcançar os seus objetivos, frequentemente referenciando passagens bíblicas que reforçam a importância da fé e da crença. O texto também alerta para as teias de aranha da mente, como sentimentos, emoções, preconceitos e hábitos negativos. Essas teias, pequenas ou grandes, são criadas por AMN e, quando não reconhecidas, levam à inércia e à ignorância. A inércia faz com que se permaneça na zona de conforto, ignorando a necessidade de aprender e evoluir. O conceito de atitude mental positiva é apresentado como uma chave para combater essas teias. Uma pessoa com AMP está disposta a manter a mente aberta, aprender e ajustar as suas crenças com base em novas informações. A eliminação das teias mentais e a disposição para explorar a mente são vistas como passos essenciais para o crescimento pessoal. O quarto capítulo fala sobre explorar os poderes da mente. Você é uma mente como um corpo, e a sua mente possui poderes místicos, tanto conhecidos quanto desconhecidos. Explorar esses poderes pode trazer benefícios como saúde, felicidade, sucesso nos empreendimentos e harmonização de forças desconhecidas. Seu corpo é uma máquina incrível, com mais de 80 trilhões de células elétricas. O cérebro e o sistema nervoso controlam essa máquina e são fundamentais para o funcionamento da mente. A mente tem duas partes, a consciente e a subconsciente, que trabalham em sincronia. Enquanto a mente consciente é mais conhecida, a exploração do subconsciente é relativamente recente, embora tenha sido utilizada por povos antigos. Um jovem australiano mostra a aplicação desses princípios. Após fracassos iniciais, ele descobriu a autossugestão enquanto lia Quem Pensa Enriquece. Tem um card aí em cima, já tem um vídeo no canal desse livro. O jovem entendeu que a autossugestão consciente poderia ser usada para adquirir a riqueza e definir metas específicas. Ele seguiu esses princípios, se tornou milionário e teve sucesso em várias áreas, superando as dificuldades anteriores.
Um psicólogo francês, pioneiro da autossugestão consciente, descobriu que a mente do paciente é crucial para a cura, mais do que a sugestão do médico. A autossugestão é um método poderoso que pode ser usado para transformar a vida, desde evitar doenças até evitar comportamentos negativos. O impacto das palavras e pensamentos na mente subconsciente é um tema relevante. A leitura e a aplicação de princípios de autossugestão são formas de explorar e utilizar esses poderes para alcançar sucesso e realização. Em 26 de julho de 1956, o navio de luxo Andrea Doria, sob o comando do capitão Pierre Clamay, colidiu com o Estocolmo, resultando na morte de 50 pessoas. O acidente aconteceu cerca de 50 milhas de uma ilha. No mesmo dia, o Santa Rosa, da Grace Line, colidiu com o petroleiro Valchen, causando a morte de 4 tripulantes. As duas colisões não tiveram uma explicação conclusiva, e uma possível causa sugerida é a influência das ondas de radar nos operadores. Sidney Schneider, experiente em hipnose e eletrônica, observou que operadores de radar durante a Segunda Guerra Mundial às vezes entravam em transe. Ele acreditava que as ondas do radar poderiam sincronizar com as ondas cerebrais dos operadores, causando o estado de transe. Para resolver esse problema, Schneider desenvolveu o sincronizador de ondas cerebrais, um dispositivo eletrônico que induz estados hipnóticos por estimulação subliminar e fótica, sem a necessidade de contato físico. O sincronizador funciona comparável a um transmissor de televisão, sincronizando as ondas cerebrais com os pulsos do aparelho para alcançar estados hipnóticos. Em experimentos, 30% das pessoas foram hipnotizadas em diversos níveis sem conhecimento prévio sobre o dispositivo. O texto também aborda fenômenos psíquicos, como percepção extrasensorial, telepatia, clarevidência, pré-cognição, pós-cognição e psicocinese, e fala da necessidade de uma abordagem racional e fundamentada ao explorar esses fenômenos. O trabalho de Joseph Banks na Universidade Duke ajudou a validar o estudo dos fenômenos psíquicos através de experimentos controlados e baseados em leis matemáticas. E para terminar o capítulo, o texto compara a mente humana a um computador sofisticado, destacando a importância de compreender tanto a mente consciente quanto a subconsciente para alcançar objetivos. O capítulo 5 fala sobre o algo mais. Você já falhou na busca por algum objetivo? Talvez o motivo da falha seja algo que estava faltando. Um princípio importante é: o todo é maior do que a soma das partes. Isso significa que é fundamental adicionar todos os elementos necessários para completar um objetivo. Uma AMN é uma das principais causas de fracasso. Às vezes, você pode não estar ciente dos fatos ou leis universais, ou pode falhar em aplicá-los de maneira correta. O sucesso exige persistência e a busca contínua pelo que se está faltando. O fracasso acontece quando você desiste ao enfrentar uma derrota. O exemplo de um quebra-cabeça é ilustrativo. Uma criança pode não conseguir resolver um quebra-cabeça de imediato, mas ela consegue se continuar tentando e aprender como resolvê-lo. Da mesma forma, você pode resolver os enigmas da vida com um AMP. George Cohan, por exemplo, comprou uma canção e adicionou 3 simples palavras: hip hip hurra. Essas palavras fizeram a diferença e tornaram a canção um sucesso. Thomas Edison fez milhares de experimentos antes de criar a lâmpada incandescente. Cada tentativa ficava mais próxima da solução, até que ele aplicou leis universais de forma eficiente. Da mesma forma, Jonas Salk encontrou uma vacina para a poliomielite ao aplicar os princípios que antes não eram usados pela medicina. Os exemplos mostram que entender e aplicar uma fórmula de sucesso é fundamental. Se você perder dinheiro, pode ganhar mais, desde que conheça e aplique a fórmula correta. Os irmãos Wright tiveram sucesso no voo porque adicionaram algo mais: flaps móveis nas asas do avião, que permitiram ao piloto controlar o equilíbrio. Outros inventores chegaram perto, mas os irmãos Wright conseguiram ter sucesso por causa desse detalhe adicional. A diferença entre sucesso e fracasso pode ser pequena, mas de grande significado. Alexander Graham Bell, por exemplo, inventou um telefone porque fez um ajuste que foi crucial, transformando a corrente intermitente em corrente contínua. Outros inventores, como Philip Reis, falharam porque não fizeram esse ajuste. Lee Tourneau, conhecido por seus equipamentos de terraplanagem, se destacou não apenas por sua engenharia inovadora, mas também por sua filosofia de vida inspiradora. Com pouca educação formal, ele enfrentou falência devido a custos inesperados durante a construção da represa Hoover. Mas em vez de desanimar, ele se voltou para a oração e expressou gratidão pelo que ainda possuía, descobrindo um sócio majoritário silencioso, que se tornou essencial em sua vida pessoal e empresarial. Napoleon Hill, que passou 18 meses ao lado dele, testemunhou de perto a influência desse sócio majoritário. Lee Tourneau frequentemente atribuía o seu sucesso a essa força invisível e acreditava que as suas maiores realizações eram resultado dessa parceria espiritual. Hill também compartilhou uma experiência em que Lee Tourneau usou um caderno para registrar uma ideia crucial que
que havia surgido espontaneamente, reforçando a importância de anotar momentos de inspiração. A prática de anotar ideias é uma ferramenta poderosa usada por muitos pensadores criativos. Albert Einstein, por exemplo, utilizava lápis e papel para desenvolver as suas teorias complexas. Alex Osborn, especialista em pensamento criativo, popularizou o método de brainstorming, que coleta ideias sem julgamentos críticos e que é amplamente aplicado em diversos campos. Elmer Gates, outro grande inovador, praticava a técnica de se sentar em busca de ideias. Ele se concentrava profundamente em um problema, utilizando um ambiente tranquilo para sintonizar com fontes de conhecimento universal e subconsciente. Gates refinou muitas patentes com sucesso e atribuiu seus resultados à combinação de análise profunda e ação positiva. Na segunda parte do livro, Hill aborda como aprender a ver pode facilitar a busca por novas ideias e insights. A importância de se manter observador e proativo, mesmo diante de falhas, é fundamental para alcançar descobertas. A prática de anotar ideias e manter uma mente aberta para inspirações é crucial para o sucesso criativo e inovador. A Bíblia, assim como outros recursos de conhecimento, pode servir como uma ferramenta nesse processo de desenvolvimento pessoal e profissional. Hill também fala sobre Cristóvão Colombo, o famoso navegador que é um exemplo notável de como persistir mesmo diante de fracassos. Ele estudou diversas disciplinas e, com base em suas pesquisas e observações, acreditava que era possível alcançar a Ásia navegando para o oeste. E apesar das dificuldades e várias derrotas ao longo de uma década, Colombo continuou a sua busca incansável por apoio para sua expedição. Foi então que finalmente conseguiu o financiamento necessário e partiu em sua jornada. Mesmo que Colombo não tenha alcançado a Ásia como ele queria, ele fez uma das maiores descobertas da história ao encontrar as Américas. E isso demonstra que mesmo quando os objetivos principais não são atingidos, pode-se descobrir algo ainda mais valioso, pois assim como Colombo, você pode enfrentar dificuldades e falhar em alcançar os seus objetivos iniciais. No entanto, é possível encontrar algo mais valioso no processo. A chave é manter a AMP, persistir e continuar buscando. Você pode transformar os seus medos e frustrações em motivação, encontrar novos caminhos e alcançar os seus objetivos, mesmo que eles se apresentem de formas inesperadas. Aprender e aplicar os princípios fundamentais é essencial. Em vez de se prender a fatos temporários, absorva e use os princípios duradouros. Se você estiver enfrentando dificuldades para alcançar os seus objetivos, procure algo mais, algo conhecido ou desconhecido, e esteja disposto a estudar, pensar e planejar. A força cósmica do hábito refere-se ao poder de aplicar qualquer princípio ou lei universal, conhecido ou não. Assim como a gravidade é uma lei universal que pode ser aplicada para resultados específicos, os princípios universais, quando corretamente aplicados, podem gerar grandes mudanças. Albert Einstein, por exemplo, com a sua fórmula E igual a mc², demonstrou como matéria e energia são interconectadas e como a compreensão dessas leis podem transformar a realidade. Ao entender e aplicar esses princípios, você pode alcançar grandes feitos e superar desafios. Se você tiver um problema, veja como uma oportunidade de aprender e crescer. No próximo capítulo, você aprenderá a adaptar essas lições à sua vida para enfrentar com sucesso as mudanças e desafios que surgirem. Nós vamos entrar agora na parte 2 do livro, que fala sobre 5 bombas mentais para atacar o sucesso. O capítulo 6 desse livro se chama Você tem um problema? Isso é bom. Hill comenta sobre a importância de enfrentar os problemas como oportunidade de crescimento e sucesso. Cada problema vencido traz sabedoria, experiência e estatura pessoal. Hill afirma que a mudança é uma constante no universo e que o sucesso depende da AMP ao lidar com esses desafios. Princípios para enfrentar problemas com a AMP. Primeiro, peça orientação divina. Busque ajuda para encontrar a solução correta. Dedique tempo para pensar. Lembre-se de que cada adversidade tem o potencial de se transformar em um benefício. Formule o problema, analise e defina claramente. Afirme positividade e enfrente os problemas com uma mentalidade positiva. Pergunte-se, o que há de bom nisso? Como transformar esse problema em um benefício? Os problemas são geralmente coisas pessoais como emocionais, financeiros, mentais, morais, físicos ou profissionais. A narrativa do texto entra na história de Charles Ward, que enfrentou grandes dificuldades e transformou a sua vida aplicando a AMP. Charlie nasceu na pobreza, enfrentou dificuldades e más companhias, acabou preso por tráfico de drogas e dentro da prisão decidiu mudar a sua atitude de negativa para positiva. Começou a ler a Bíblia e também estudou eletricidade, conseguindo um emprego na estação de força da prisão. Sua atitude positiva fez ele progredir, se tornando superintendente e depois presidente da Brown & Bigelow, onde ele teve grande sucesso. A mudança de atitude pode transformar situações adversas em
oportunidades de crescimento. Hill também observa no texto que existe uma capacidade humana de transformar a energia sexual em virtude ou vício. Considerado um dos maiores presentes divinos, o sexo é uma força da mente que, quando bem canalizada, pode resultar em grandeza física, mental e moral. A diferença entre o uso virtuoso ou vicioso do poder sexual está na atitude mental. O poder inerente ao sexo é forte desde a juventude e se intensifica ao se misturar com outras emoções. Quando há conflito entre o desejo sexual e a vontade consciente, a imaginação pode prevalecer, a menos que a mente consciente controle as emoções do subconsciente. A escolha é individual e com a AMP é possível transmutar o sexo em virtude. E Hill traz as virtudes. As 7 virtudes: prudência, que é a capacidade de governar a si mesmo através da razão; fortaleza, força mental para enfrentar os perigos e adversidades com coragem; temperança, moderação no desfrute dos apetites e paixões; justiça, tratamento justo e correto; integridade; fé, confiança em Deus; esperança, expectativa positiva de alcançar desejos; e caridade, amar os outros como irmãos; benevolência e compreensão. Dicas para transmutar o sexo em virtude: focar em objetivos desejáveis; casar-se por amor e instinto, pois isso cumpre a missão de procriar; levar uma vida equilibrada e ocupada; desenvolver uma sublime obsessão; selecionar um ambiente que favoreça o desenvolvimento dos objetivos; usar automotivadores para autopersuasão e memorizá-los para que se tornem parte do subconsciente. Na década de 40, na Avenida North Michigan, Chicago, um gestor imobiliário transformou um prédio quase vazio em um espaço 100% alugado em um ano. Ele enxergou a falta de procura por escritórios como um desafio e não como dificuldade. Com a AMP, ele tomou iniciativa e conseguiu atrair locatários, porque uma ideia seguida de ação pode transformar o fracasso em sucesso. O gestor sabia exatamente o que queria: preencher todos os escritórios do prédio com inquilinos importantes e selecionados. O cenário era que os escritórios poderiam ficar vazios por vários anos, mas ele decidiu adotar uma estratégia ousada. Em vez de aceitar a situação, ele procurou inquilinos e ofereceu incentivos. A estratégia foi baseada na ideia de que, se não alugassem os escritórios, a situação não mudaria. Portanto, qualquer coisa feita para atrair inquilinos era uma aposta que poderia melhorar. A redecoração aumentou o valor patrimonial do prédio, e os inquilinos ficaram tão satisfeitos que muitos investiram ainda mais em suas novas instalações. O resultado final foi a ocupação total do prédio, com uma lista de espera de interessados. O texto, então, evidencia a diferença entre dois tipos de gestores: aqueles que enxergam os problemas como contratempos e aqueles que enxergam oportunidades disfarçadas. No capítulo 7, nós aprendemos como ver, como enxergar. George Campbell nasceu cego por conta de uma condição chamada catarata bilateral congênita. Apesar de não enxergar, o amor e a fé de seus pais proporcionaram a George uma vida rica e plena. Aos 6 anos, George teve seu primeiro contato com a ideia da sua cegueira quando uma bola acertou ele, que então ficou intrigado com a capacidade dos outros de prever eventos que ele não podia. A mãe dele, para explicar a sua condição, usou uma metáfora simples para ajudá-lo a compreender a deficiência. Ela comparou os 5 sentidos aos 5 dedos de uma mão, indicando que ele tinha 4 sentidos funcionais e não o da visão. Ela incentivou ele a aproveitar o máximo dos sentidos que tinha, explicando que ele ainda poderia ter uma vida feliz. Aos 18 anos, George passou por 4 cirurgias para tratar a sua catarata congênita. Depois de retirar as bandagens, ele teve a sua primeira visão, reconhecendo sua mãe, que ele sempre considerou um anjo. Esse momento foi um tesouro para ele, e ele aprendeu a apreciar a visão como um milagre. George também percebeu que o que vemos é uma interpretação da mente. A visão não é só uma função dos olhos, mas sim uma interpretação da mente do que os olhos capturam. Ele constatou que muitos passam pela vida sem realmente perceber o poder e a beleza ao redor devido à má interpretação das informações visuais. A visão mental pode ser distorcida, como miopia e hipermetropia. A miopia mental ignora oportunidades e foca apenas em problemas, enquanto a hipermetropia mental ignora oportunidades presentes, focando apenas em sonhos distantes. George Campbell, ao aprender a ver, mostrou que é importante desenvolver uma visão, tanto de perto quanto de longe. Hill dá vários exemplos, como a história de Canley e Thompson, que descobriram um depósito valioso de berílio após perceberem a verdadeira natureza do material na cidade. Sua visão clara e atenta aos detalhes permitiu que eles encontrassem uma fortuna. A história de Richard Pope, que transformou um pântano em uma atração turística de sucesso, mostrando como a criatividade e a capacidade de ver oportunidades pode levar ao sucesso. Ver é uma habilidade que pode ser desenvolvida e deve ser praticada para reconhecer e aproveitar as oportunidades ao nosso redor. Thomas Edison, considerado estúpido e com dificuldades na escola, foi encorajado a acreditar em si mesmo. Esse apoio foi crucial para o seu desenvolvimento e sucesso como inventor. Dr. Roy Plunkett, que após um experimento fracassado, investigou mais a fundo e descobriu o Teflon, um material valioso.
Isaac Newton observou a queda de uma maçã e formulou a lei da gravidade. Mostrou como curiosidade e a observação levam a descobertas científicas. Kokichi Mikimoto, inicialmente um fabricante de macarrão, mas se transformou em um comerciante de pérolas após descobrir o processo de formação das pérolas. Joseph Goldstone. Durante a Depressão dos Estados Unidos, Goldstone viu uma oportunidade de venda de pérolas cultivadas japonesas e, com sua visão e ação, construiu uma fortuna. Esses exemplos mostram que ver além dos limites e agir com base em uma visão clara podem levar ao sucesso. A percepção mental não é apenas ver o que está na nossa frente, mas é preciso interpretar e aplicar essas observações para alcançar objetivos. No 8º capítulo, Hill revela um princípio fundamental para superar a procrastinação e a inércia, a capacidade de agir de imediato. O segredo para fazer as coisas é o arranque automático, uma forma de automotivação que força a ação de maneira quase subconsciente. Através da prática, esse arranque automático se torna um reflexo do instinto, facilitando a superação de barreiras mentais. Exemplos: James Keller. O Padre Keller, em 1945, criou os Christophers, uma organização sem estrutura tradicional, com base na ideia de que é melhor fazer alguma coisa e não pagar nada do que pagar e não fazer nada. Ele usou o segredo de fazer as coisas para transformar a ideia em ação concreta. William James, um psicólogo e filósofo que mostrou que hábitos moldam nosso caráter e destino. Segundo ele, a prática repetitiva de um hábito leva à formação de um caráter e, consequentemente, ao destino desejado. Kenneth Harmon. Durante a Segunda Guerra Mundial, Harmon era um prisioneiro em Manila e usou o segredo de fazer as coisas ao datilografar um livro vital para sua sobrevivência. Esse hábito ajudou ele a se manter mentalmente alerta e preparado para a vida após prisão. George Judal. Quando Judal perdeu sua carteira em Washington, ele optou por aproveitar ao máximo seu dia na cidade, em vez de se deixar abater pela perda. Esse comportamento exemplifica a aplicação do segredo de fazer as coisas ao manter uma atitude positiva e produtiva, independente das situações adversas. O segredo de fazer as coisas reside em agir imediatamente quando surgem oportunidades ou necessidades. Esse arranque automático, simbolizado pelo comando "faça isso agora", é essencial para transformar intenções em ações efetivas. Hill faz uma pergunta para o leitor: você tem medo das suas melhores ideias? Muitas vezes, a timidez diante das inspirações pode nos impedir de agir. Ideias que parecem fora do comum ou exageradas normalmente exigem coragem para ser aplicadas, e é essa ousadia que gera resultados. Elsie Lee conta a história de duas irmãs que foram inspiradas por seu pai, que era um colecionador de artes, e decidiram começar um negócio de aluguel de pinturas. Apesar dos riscos e desafios, como perda de obras valiosas e problemas de seguro, elas continuaram. O sucesso foi estrondoso. A Pinacoteca Circulante de Nova York foi prosperando e beneficiando muitos, até mesmo um prisioneiro que usou as obras para ensinar a arte a outros detentos. Clement Stone compartilha uma história inspiradora sobre um homem que dobrou suas vendas em apenas 48 horas, depois de uma palestra motivacional. Motivado pelo exemplo de um vendedor, um homem aplicou a mesma determinação e conseguiu resultados impressionantes. Manley Sweezy era um vendedor de seguros que amava caçar e pescar, e teve uma ideia inovadora de vender seguros para trabalhadores isolados ao longo da ferrovia do Alasca. Sua ação imediata e dedicação levaram ele a realizar $1 milhão em vendas em um ano, garantindo seu lugar na mesa redonda dos milhões de dólares. Esses exemplos mostram a importância de agir imediatamente quando surge uma ideia. O "faça isso agora" é um princípio fundamental para superar a procrastinação e realizar tantos projetos pessoais quanto profissionais. E para ajudar a começar, escreva uma carta para si mesmo, descrevendo os objetivos como se já fossem realizados, e use o princípio para transformar esses planos em realidade. Napoleon Hill dedica o capítulo 9 para falar sobre motivação. Motivação é o fator que leva à ação e à escolha, fornecendo motivo como instinto, paixão ou desejo. Motivação é a força interna que inicia ações para alcançar resultados. Conhecer os princípios da motivação permite não apenas se automotivar, mas também motivar outras pessoas. O ingrediente mágico para a motivação é a esperança. Um exemplo é a história de um fabricante de cosméticos que, revelando seu segredo aos amigos, confessou que nunca prometeu beleza, mas sempre deu esperança. A esperança é o desejo com expectativa e crença de que algo é possível, tanto em níveis conscientes quanto subconscientes. Vamos ver quais são os 10 motivos básicos da ação humana: autopreservação, amor, medo, sexo, vida após morte, liberdade do corpo e da mente, raiva, ódio, reconhecimento e autoexpressão e ganhos materiais. Emoções negativas como raiva e medo podem ser benéficas em situações certas. Elas ajudam na evolução e sobrevivência, mas em contextos modernos e civilizados, o seu uso é limitado. Por exemplo, a raiva pode ser usada para proteger valores importantes e o medo pode alertar sobre perigos.
amigos. Controle emocional é possível através da combinação de razão e ação. Emoções negativas podem ser neutralizadas com autopersuasão, onde você se comanda para adotar um comportamento desejado. Para superar emoções negativas e adotar emoções positivas, haja rapidamente. Mantenha o foco nas coisas desejadas e evite pensar nas que não são desejadas. Hill também fala sobre Benjamin Franklin, que em sua autobiografia compartilha uma fórmula de sucesso baseada em virtudes pessoais que sempre funciona quando aplicada com a MP. A fórmula também é discutida no livro Do Fracasso ao Sucesso em Vendas, de Frank Bettger. Franklin acreditava que para adquirir virtudes era melhor focar em uma virtude de cada vez, dominá-la e então passar para a próxima. Ele estabeleceu 13 virtudes e preceitos para cada uma delas. Vamos ver. Temperança: não comer até ficar empanturrado ou beber até a exaltação. Silêncio: falar apenas o que beneficia você e os outros. Evitar conversa banal. Ordem: manter todas as coisas em seu devido lugar e organizar o tempo de cada parte do seu trabalho. Resolução: decidir e executar o que é necessário sem falhas. Frugalidade: gastar apenas para o bem dos outros ou de si mesmo, evitar desperdícios. Diligência: estar sempre ocupado em algo útil e evitar ações desnecessárias. Sinceridade: ser honesto e justo, sem fraudes. Justiça: não prejudicar os outros com injúrias ou omissões dos benefícios devidos. Moderação: evitar extremos e não se ressentir de injúrias além do que acham justo. Limpeza: manter o corpo, roupas e ambientes livres de impurezas. Tranquilidade: não se perturbar com trivialidades ou acidentes inevitáveis. Castidade: usar o ato sexual com moderação, apenas para a saúde ou decência, sem prejudicar a paz ou reputação. Humildade: imitar Jesus. Benjamin Franklin desenvolveu um método para a autoavaliação diária baseado nas suas 13 virtudes. Ele criou um gráfico com uma linha para cada virtude, dividida em colunas para cada dia da semana. Ao final do dia, ele marcava com um ponto preto qualquer falha em relação àquela virtude. Esse método visava monitorar e melhorar o seu comportamento todos os dias. Concentre-se em um princípio por semana. Aplique um princípio diariamente, respondendo de forma adequada a cada situação. Deixe os princípios anteriores em modo automático. Quando um princípio anterior surgir em sua mente, haja automaticamente com base nos hábitos já estabelecidos. Reinicie o ciclo. Após um ano, você terá praticado todos os princípios 4 vezes. Substitua virtudes adquiridas por novas que deseja desenvolver. Motivos básicos de motivação. Autopreservação, o desejo mais forte, essencial para a sobrevivência. Emoções: amor, medo, sexo e desejo de vida após a morte. Reconhecimento e autoexpressão, desejo de ser reconhecido e se expressar. Riquezas materiais, motivação por ganhos financeiros. Estudar e aplicar o método de Franklin, junto com a compreensão dos motivos básicos de motivação, pode ser extremamente útil para o desenvolvimento pessoal. No capítulo 10, Napoleão Hill fala sobre motivar outras pessoas. Motivar os outros é uma habilidade fundamental em diversos papéis da vida, desde pais e filhos até professores e alunos. A motivação pode ser observada em exemplos simples e profundos. Um exemplo é um menino de 2 anos que, depois do jantar, motivou seu pai a carregá-lo com um simples pedido e um sorriso no rosto. O exemplo mostra como até as crianças podem motivar os adultos ao redor delas. A confiança desempenha um grande papel na motivação. Thomas Edison e Napoleão Hill exemplificam como a confiança pode desbloquear o potencial das pessoas. Edison acreditou a sua mãe por acreditar nele, e Hill foi inspirado por sua madrasta, que o encorajou a acreditar em seu próprio potencial. Motivar os outros envolve ter uma fé ativa neles. Em vez de uma fé passiva, é essencial se comprometer verdadeiramente com a crença no sucesso dos outros. Expressar essa fé pode ser feito por meio de cartas que transmitem encorajamento e confiança, influenciando positivamente a mente subconsciente do destinatário. Nos dias de hoje, isso pode ser feito através de mensagens ou simples áudio no WhatsApp. Um dos meios mais eficazes de motivar é através de livros inspiradores. Os livros de autoajuda, por exemplo, podem fornecer uma inspiração necessária para a ação, complementando o conhecimento técnico e do produto. Walter Clark, de início interessado em medicina e depois em engenharia, acabou se formando em psicologia na Universidade de Colômbia, atraído pelo estudo da mente humana. Trabalhou como instrutor de pessoal em várias empresas, mas ele percebeu que os testes psicológicos da época, que avaliaram QI, aptidão e personalidade, não explicavam totalmente o sucesso ou fracasso das pessoas no trabalho. Ele identificou então a motivação como fator ausente. Clark desenvolveu a análise vetorial de atividade, baseada em respostas a símbolos em forma de palavra, criando um gráfico que permitia combinar o perfil de um candidato com os requisitos de um trabalho específico. Isso ajudava a selecionar a pessoa certa para o trabalho certo, reduzindo descompromisso e rotatividade. Clement Stone,
interessou pela análise vetorial de atividade e a usou para desenvolver técnicas de motivação baseadas em sugestão, autopersuasão e autossugestão. Por exemplo, para um vendedor tímido, a técnica envolvia repetir frases motivadoras como "seja agressivo". Da mesma forma, para a desonestidade, a frase "seja sincero" seria usada. Inspirado, Stone mostrou que agir com entusiasmo pode transformar emoções negativas em positivas. Ele ensinou técnicas para falar com entusiasmo e motivar ações que estão muito bem descritas no livro. Com isso, a parte 2 do livro termina aqui. A parte 3 do livro de Napoleão Hill aborda o assunto riqueza. Esse tema é muito bem abordado por Hill, até mesmo em outros livros. Inclusive, nós já temos vídeos aqui no canal sobre esse tema. Dá uma conferida no card. No capítulo 11, Hill explora a ideia de que pode haver um atalho para a riqueza, definido como um meio de alcançar o objetivo de forma mais rápida e direta do que o processo usual. Mas para usar esse atalho, é preciso perseverar, mesmo diante de interrupções e obstáculos. Os 17 princípios do sucesso, que já foi falado anteriormente, são revisitados nesse capítulo, o que mostra a importância de cada um para alcançar a riqueza. Então vamos relembrar: atitude mental positiva, objetivo definido, esforço extra, pensamento exato, autodisciplina, mente superior, fé aplicada, personalidade agradável, iniciativa pessoal, entusiasmo, atenção controlada, trabalho em equipe, aprender com a derrota, visão criativa, orçamento de tempo e dinheiro, manutenção da boa saúde física e mental e uso da força cósmica do hábito, lei universal. Hill enfatiza que para tomar a rota mais direta para a riqueza, é necessário pensar com AMP. Pensar é um processo pessoal e único, moldado pela genética, ambiente, corpo físico, mente consciente e subconsciente, experiências e outros fatores conhecidos e desconhecidos. A chave para a riqueza é expressa em uma simples fórmula: pense com AMP e enriqueça. Ou seja, aplicar os princípios da AMP, conforme descritos no livro, ajudará a atingir qualquer meta, desde que não viole as leis de Deus ou os direitos dos outros. No capítulo 12, atrair, não repelir a riqueza, Hill começa destacando a importância de definir metas elevadas, mencionando que a facilidade de alcançar uma meta está diretamente relacionada à força dos motivos por trás dela. Quanto mais alta a meta, mais concentrado será o esforço para atingi-la, sugerindo que é necessário ter objetivos menores e imediatos que levem à realização da meta principal. A motivação pessoal e a capacidade de motivar os outros é necessária. Almejar alto na vida não exige mais esforço do que aceitar a miséria e a pobreza. Uma metáfora é usada para ilustrar isso. Se você pedir um salário baixo, a vida pagará pouco, mas se pedir mais, a vida atenderá. Mesmo sem ter todas as respostas, saber onde você está e onde você quer chegar é fundamental. Dê o primeiro passo e continue agindo. A história de Charles Philippia, que caminhou de Nova York a Miami, mostra que cada jornada começa com um passo. A ação é o próximo passo após definir uma meta. Exemplo: um homem que vendeu uma mina de ouro por $2 milhões e depois recuperou a mina ao se esgotar o veio, demonstra a importância da ação e perseverança. Outro exemplo, a história de Oscar, que perdeu uma grande oportunidade devido à AMN, e sublinha como a mentalidade negativa pode repelir a riqueza, enquanto a AMP pode atraí-la. A AMP é fundamental para alcançar a riqueza, pois promove a continuidade dos esforços e a aplicação dos princípios do sucesso. A AMN pode levar ao fracasso, mesmo diante de grandes oportunidades, como no caso de Oscar, que abandonou uma das maiores reservas de petróleo devido à frustração e negatividade. Hill destaca que a riqueza pode ser adquirida com um salário modesto. Um exemplo disso é o Sr. Osborne, que era um trabalhador assalariado e conseguiu se aposentar com conforto, permitindo que o seu dinheiro trabalhasse para ele. Ele seguiu princípios simples, como economizar 10 centavos de cada dólar que ganhava e investir essas economias de forma segura a cada 6 meses, buscando sempre aconselhamento especializado para evitar perdas. Napoleão Hill, autor de Quem Pensa Enriquece, inspirou um homem de 50 anos a desenvolver uma AMP. Em 5 anos, esse homem pagou as suas dívidas e começou a investir, demonstrando que é possível alcançar a riqueza mudando a atitude mental e aplicando os princípios aprendidos. Para ter sucesso, é necessário compreender e aplicar as regras de sucesso, como economizar, investir com segurança e desenvolver uma AMP. Isso se reflete nas histórias de pessoas que leram livros inspiradores e aplicaram o que aprenderam e alcançaram seus objetivos. Cláudia e Frank Noonan, por exemplo, conseguiram comprar a casa dos sonhos após lerem um livro inspirador e seguirem os princípios nele contidos. Frank comprou a casa com um depósito mínimo e conseguiu uma renda extra que cobriu todos os custos.
O capítulo 13 é um texto que gera assuntos polêmicos. DOP significa dinheiro de outras pessoas, e Hill explora a filosofia do uso de DOP como um meio para criar a riqueza. Ele começa com a citação de Alexandre Dumas Filho, que destaca a simplicidade de usar o DOP para alcançar o sucesso financeiro. Esse conceito é abordado como uma estratégia funcional de adquirir riquezas, exemplificado por figuras históricas como Benjamin Franklin, Conrad Hilton e Henry Kaiser. A premissa é que o uso de DOP deve ser acompanhado de elevados padrões éticos, como integridade e honestidade. Benjamin Franklin, em seus conselhos a jovens comerciantes, diz que o dinheiro é gerador e pode se multiplicar. Sua visão é que com uma pequena quantia inicial é possível obter uma posse constante de valores muito maiores. Conrad Hilton exemplifica isso ao construir uma cadeia de hotéis de luxo com base no crédito e na reputação. O capítulo também aborda a importância da honestidade. A honestidade é um grande fator na construção de uma reputação sólida e no sucesso dos negócios, e a falta dela pode se manifestar em várias formas, como o tom de voz ou a qualidade do serviço prestado. William Nickerson é apresentado como um exemplo de sucesso, usando DOP no mercado imobiliário. Seu livro, Como Transformei $1.000 em 3 milhões no Meu Tempo Livre, detalha como o crédito e a estratégia correta podem gerar riqueza. O texto segue discutindo como os bancos e os banqueiros são parceiros importantes na obtenção de crédito. Eles preferem emprestar dinheiro a pessoas honestas, pois isso gera mais lucro para eles. O capítulo finaliza com a história de Charlie Samuels, um milionário que começou com pouco dinheiro e obteve sucesso ao usar crédito e boa administração. Em resumo, o capítulo ensina que ao usar dinheiro de outras pessoas, é crucial manter uma ética irrepreensível e entender que o crédito, quando bem utilizado, pode ser sim uma ferramenta poderosa para alcançar riqueza e sucesso. Charlie Samuels conseguiu um impressionante volume de $40 milhões ao combinar um plano de vendas inovador com a estratégia de DOP. Ao obter empréstimos bancários, Samuels transformou um volume de prêmio anual de 400 mil em um volume de prêmios de 40 milhões em apenas 10 anos, utilizando o sistema de pistas para gerar negócios. O sistema de pistas, que utiliza leads obtidos por meio de publicidade, tornou-se crucial para Samuels, ajudando a impulsionar vendas. Ele conseguiu o financiamento necessário para o seu plano no Banco da República Nacional de Dallas, conhecido por apoiar as pessoas com boas ideias, assim como Samuels. Da mesma forma, Clement Stone usou o princípio de DOP para adquirir a companhia de seguros com um ativo de $1.600.000. Stone criou um objetivo de comprar uma empresa com licença para operar em vários estados e, mesmo com dificuldades financeiras, usou DOP para negociar um acordo favorável. Com uma estratégia e uma rede de contatos, Stone adquiriu um negócio com licença para operar em 35 estados, ao apresentar um plano convincente para os diretores e conseguir um empréstimo com garantia. Hill também fala sobre o perigo do abuso do crédito e a importância dos ciclos econômicos. O crédito é uma ferramenta poderosa no capitalismo, oferecendo oportunidades de ganhar dinheiro, mas o seu uso imprudente pode ser prejudicial. Pessoas com AMP podem abusar do crédito, levando a preocupações, frustrações e até desonestidade. Aqueles que falham em honrar os seus compromissos com credores podem enfrentar sérias consequências, problemas físicos e emocionais. O crédito deve ser usado com responsabilidade, e a transparência com os credores é essencial para manter a integridade. Além disso, o conhecimento dos ciclos econômicos é importante. Muitas pessoas perderam fortunas porque não reconheceram a natureza cíclica dos mercados. A compreensão e o planejamento são fundamentais para evitar perdas financeiras significativas. Quando enfrentar uma dificuldade financeira, é importante lembrar que os ciclos se repetem e há sempre uma oportunidade para recomeçar. Leonard Lavin exemplifica como o uso inteligente do crédito e a identificação do número que falta para o sucesso pode transformar uma situação financeira desafiadora. Combinado com necessidade contínua, boa administração e a capacidade de buscar e usar o DOP, Lavin conseguiu não só recuperar a sua fortuna, mas também expandir o seu negócio com sucesso. O segredo está em encontrar o número faltante na combinação para o sucesso e utilizar os princípios do crédito e dos ciclos econômicos de maneira estratégica. No capítulo 14, Hill fala um pouco sobre encontrar satisfação no trabalho. Independente do seu cargo ou ocupação, encontrar satisfação no trabalho é algo necessário. Essa satisfação é uma questão de atitude mental, algo que está sob o seu controle absoluto. Você pode decidir encontrar prazer no que faz e desenvolver habilidade para isso. Trabalhar em algo que você naturalmente gosta ou tem aptidão claramente facilita a satisfação. Mesmo em empregos que não parecem ideais à primeira vista, você pode superar frustrações e conflitos emocionais através da
da automotivação e do desenvolvimento de competências. Jerry Azan, um gerente de vendas havaiano, exemplifica essa ideia. Ele amava o seu trabalho porque era proficiente e usava a MP para superar desafios. Jerry lia livros motivacionais e aplicava lições no dia a dia. Estabelecia metas e alcançava e se mantinha sempre positivo. Seu sucesso era notável e inspirou outros vendedores a adotarem o mesmo mindset. Os vendedores treinados por Jerry também seguiam uma rotina de motivação diária, mantendo o entusiasmo e alcançando resultados impressionantes. Eles estudavam bem as técnicas de vendas, definiram metas altas e acreditavam que poderiam alcançá-las com a MP. Um jovem vendedor inspirado por Jerry conseguiu atingir a sua meta de vendas e ganhar um prêmio ao aplicar o AMP e continuar tentando mesmo com dificuldades. Essa experiência reforçou a ideia de que a atitude mental faz a diferença na satisfação e no sucesso do trabalho. A diferença entre aqueles que são felizes e os insatisfeitos no trabalho está na sua atitude mental. As pessoas felizes controlam a sua atitude, buscando o lado positivo e se esforçando para melhorar, enquanto os insatisfeitos se concentram nas reclamações e nas dificuldades. Para ter a felicidade e satisfação no trabalho, é preciso um controle de atitude mental, procurar maneiras de criar felicidade e entusiasmo no ambiente de trabalho. Durante uma aula sobre como trazer entusiasmo ao trabalho, uma jovem dona de casa expressou seu descontentamento com a rotina doméstica, por ser monótona e sem desafios. O instrutor usou essa situação para demonstrar como encontrar a satisfação. Ele sugeriu que a chave é ver além da rotina, ou seja, entender como as tarefas diárias contribuem para um objetivo maior. A jovem compartilhou seu desejo de viajar pelo mundo com a família, e o instrutor a encorajou a definir esse objetivo e transformar suas tarefas diárias em passos rumo a essa meta. Meses depois, essa jovem relatou que isso transformou as suas atividades domésticas. Ela começou a usar o tempo de limpeza para pensar e planejar, e as horas das compras para expandir o conhecimento sobre os destinos da viagem. Mas nem tudo são flores. O instrutor também revelou que se o preço do emprego é muito alto em relação à meta desejada, pode ser necessário considerar uma mudança. Caso contrário, é importante desenvolver uma insatisfação inspiradora que motive a melhoria contínua, como exemplificado pelo caso de Clarence Lancer. Clarence, infeliz com seu trabalho de condutor de bonde, decidiu usar a personalidade amigável para tornar o seu trabalho mais satisfatório, mas acabou sendo demitido. Ele consultou Napoleon Hill, que o encorajou a usar as suas habilidades em uma nova posição como vendedor, onde alcançou um grande sucesso. A mensagem central é que a insatisfação pode ser um catalisador para o sucesso e que, ao transformar desafios em passos para alcançar os objetivos maiores, qualquer trabalho pode se tornar gratificante. Capítulo 15. O capítulo no qual Hill desenvolve o conceito de sublime obsessão, um princípio que promete não apenas riquezas além das suas projeções mais positivas, mas também uma riqueza em felicidade e amor. A ideia é simples: desenvolva uma obsessão em ajudar os outros desinteressadamente. Inspirado pelo escritor Lord Douglas, que trocou o ministério pela escrita de romances, o texto realça que a verdadeira riqueza vem da capacidade de doar sem esperar nada em troca. Quando você faz o bem sem buscar reconhecimento, você ativa uma lei universal que traz recompensas inesperadas e abundantes. Por exemplo, o autor ilustra esse princípio com a história de um doador anônimo, que depois de recusar ajudar uma organização de caridade, retornou com uma grande doação sob a condição de que a sua identidade permanecesse secreta. Sua motivação não era ser visto como uma pessoa boa, mas simplesmente ajudar sem criar expectativas de retorno. A mensagem aqui é clara: você não precisa ser rico para fazer a diferença. Cada pessoa pode contribuir compartilhando o que tem, seja dinheiro, tempo ou até apoio emocional. Doação generosa, mesmo em pequenas quantidades, pode transformar a sua vida e a vida dos outros de maneiras notáveis. Vamos a uma história de transformação pessoal. A narrativa inclui o exemplo de uma mãe que, após perder a sua filha, encontrou paz e propósito ajudando outros. Sua sublime obsessão foi a base de sua recuperação emocional e a fundação de uma grande causa beneficente. O texto conclui deixando claro que uma única pessoa com uma sublime submissão pode influenciar a sociedade e o mundo. A atitude positiva e a disposição para ajudar têm o poder de transformar a negatividade em positividade e fazer uma grande diferença no mundo. Orson Swett Marden, órfão desde os 7 anos, foi tocado pelo livro Self-Help de Samuel Smiles. A obra inspiradora gerou nele uma sublime obsessão de melhorar o mundo. Marden se dedicou à escrita de um livro motivacional, que tinha o seguinte lema: que cada ocasião seja uma grande ocasião, pois você não sabe quando o destino pode estar tirando suas medidas para um lugar maior. Quando o pânico de 1893 devastou a sua vida, destruindo 2 de seus hotéis e seu manuscrito, Marden, mantendo a AMP, viu uma grande oportunidade de inspirar a nação. Ele trabalhou arduamente em um novo livro, vivendo com pouco dinheiro, e então o seu livro rapidamente se tornou um sucesso global, traduzido para 25 línguas e vendido em milhões de cópias. Marden acreditava que o caráter é fundamental para o sucesso verdadeiro e ensinou que a verdadeira realização
realização vai além do acúmulo de dinheiro. Marden promoveu a ideia de que o sucesso pode ser alcançado com virtudes e integridade, não apenas com riqueza material. Sua filosofia influenciou uma nação a adotar a MP e mudou a perspectiva sobre o sucesso e a realização pessoal. Um outro exemplo é o J.B. Rhine, que, inspirado por uma palestra de Sir Arthur Conan Doyle, desenvolveu uma sublime obsessão pela pesquisa científica dos fenômenos psíquicos. Apesar da ridicularização e dificuldades financeiras, Rhine persistiu e hoje é respeitado mundialmente por suas contribuições. O livro pontua que uma sublime obsessão pode enfrentar muitos desafios, mas a determinação e o desejo ardente transformam esses desafios em realizações. A história de Andrew Carnegie também é mencionada, ilustrando como a filosofia de qualquer coisa na vida que vale a pena ter, vale a pena trabalhar para ter, o ajudou a compartilhar sua vasta riqueza, beneficiando gerações futuras. Napoleon Hill, inspirado por Carnegie, dedicou sua vida a pesquisar e compartilhar os princípios do sucesso. A filosofia de Carnegie, passada para Hill, é uma prova de que os princípios de sucesso e a realização são aplicáveis a todos, desde que haja dedicação e esforço. Para terminar esse capítulo, Hill descreve um conjunto de princípios e comportamentos que refletem uma vida de integridade e excelência. Ele sugere que, ao seguir esses princípios, uma pessoa pode viver de acordo com altos padrões morais e contribuir para a sociedade. Entre esses princípios estão a honestidade e responsabilidade, nunca mentir ou enganar, cumprir responsabilidades e manter a pureza de pensamentos e ações. Coragem e resiliência, enfrentar o medo e as dificuldades com coragem e persistência, aprender com as derrotas e aproveitar as oportunidades. Generosidade e bondade, economizar e ser generoso, ajudar os necessitados, realizar boas ações diariamente sem esperar recompensas. Igualdade e respeito, tratar todos com respeito, independente de raça, cor, credo, e proteger todos os seres vivos. Educação e preparação, estar preparado para ajudar em situações de emergência, dividir responsabilidades e manter a educação e o respeito por todos, especialmente pelos mais fracos e desafortunados. Esses princípios são apresentados como uma forma ideal de viver. O autor finaliza mencionando que, ao adotar essas normas, uma pessoa pode alcançar uma vida de sucesso e realização. A mensagem aqui também é clara: viver de acordo com esses princípios pode transformar a vida e contribuir para um mundo melhor. Assim, terminamos o capítulo 15 e também a terceira parte do livro. Entramos agora na parte 4 do livro Atitude Mental Positiva. Essa parte é dedicada a falar sobre a preparação para ter o sucesso, e o capítulo 16 é sobre como aumentar o seu nível de energia. Hill começa o capítulo fazendo duas perguntas. Como está a sua energia hoje? Se sente animado e entusiasmado para enfrentar o dia? Se não, talvez esteja faltando a vitalidade que você gostaria de ter. Se estiver se arrastando pelo dia sem alegria, é hora de agir. Vernon Wolf, um renomado treinador, ensina que para aumentar a energia é essencial condicionar tanto a mente quanto o corpo. Segundo ele, a mente sobrepõe-se à matéria. Temos dois tipos de energia, a energia física e a energia mental e espiritual, sendo essa última a mais importante. A mente subconsciente tem um vasto poder, capaz de gerar força em momentos críticos. Um exemplo notável é o de Roger Bannister, que quebrou o recorde da milha em menos de 4 minutos em 1954. Bannister treinou sua mente para acreditar que o recorde era alcançável, transformando o desafio visto por muitos como impossível em uma meta superável. Esse treinamento mental foi vital para atingir o objetivo. Um doutor conhecido por suas ideias sobre condicionamento físico explicou que treinar todo o corpo e forçá-lo ao limite é essencial para melhorar o desempenho. Esse mesmo doutor também destacou a importância do repouso, pois é durante os períodos de descanso que o corpo e a mente se recarregam e se fortalecem. Uma vida equilibrada requer recarregar suas energias, assim como uma bateria. Não há glória em estar exausto e doente. Ao invés de sofrer por excesso de trabalho e falta de descanso, busque relaxar e manter um equilíbrio saudável. A fadiga muitas vezes traz à tona o pior de nós, enquanto uma boa energia física e mental nos permite expressar o nosso melhor. Para manter os seus níveis de energia, é essencial exercitar o corpo e mente e fornecer ao corpo os nutrientes e vitaminas necessários. O que você come e lê influencia diretamente os seus níveis de energia. Se certifique que a sua dieta é equilibrada e que está absorvendo vitaminas mentais e espirituais através de leitura inspiradora. George Scarcett relata que diferenças na dieta pode afetar a energia física e mental, e Clarence Mills destacou que deficiências vitamínicas pode levar à falta de vitalidade. Se suspeitar de deficiências, considere ajustar a sua dieta ou fazer um check-up físico. Além disso, evite desperdiçar
desperdiçar energia com emoções negativas que são desnecessárias. A gestão de energia é como uma usina elétrica, onde desperdício resulta em inatividade. Concentre a sua energia em metas positivas e construtivas, como Tommy Bolt, que ao mudar a sua mentalidade após ler a oração de São Francisco, direcionou a sua energia para canais mais produtivos. Em resumo, para aumentar e manter os seus níveis de energia, é crucial equilibrar o exercício físico e mental, a alimentação adequada e gestão das emoções. Se o seu nível de energia está baixo, recarregue a sua bateria com descanso, relaxamento e uma dieta saudável. Capítulo 17 do livro, Hill fala um pouco sobre você poder desfrutar de uma boa saúde e viver mais. A AMP desempenha um papel importante na saúde física e mental, além de influenciar a energia e o entusiasmo. Repetir afirmações positivas, como todos os dias em todos os sentidos, pela graça de Deus, eu estou ficando cada vez melhor, pode ativar essas forças positivas. A AMP pode ajudar a desenvolver uma boa saúde e prolongar a vida, enquanto a AMN faz totalmente o contrário. Um exemplo, um bebê que, segundo o médico, não sobreviveria, foi salvo pela fé e ações de seu pai e de um pediatra. A criança viveu contra todas as previsões negativas. Exemplo de AMN encerrando vidas. Um homem de 62 anos morreu em casa com dores no peito, e a sua esposa, que foi incapaz de suportar a perda, morreu no mesmo dia. Este exemplo mostra como atitudes negativas pode ter um impacto devastador. Desenvolver uma filosofia de AMP é crucial, e estar preparado mentalmente para emergências pode proporcionar uma razão para viver, motivando a mente subconsciente e manter o corpo vivo. Hill traz uma história inspiradora. Aos 20 anos, Rafael Correia de Porto Rico estava à beira da morte. Apesar das tentativas dos médicos, o seu coração parou, mas a sua AMP, desenvolvida através de leitura de livros, manteve a sua mente conectada a um poder superior. Ele orou e, contra todas as probabilidades, sobreviveu e se recuperou, e depois dedicou a sua vida a ajudar os outros. Livros como a Bíblia e Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy, têm o poder de transformar as vidas. Eles motivam ações e proporcionam uma compreensão mais profunda das verdades espirituais. Livros inspiradores podem servir como catalisadores positivos, o que acelera o progresso em direção ao sucesso. No capítulo 22, O Incrível Poder de uma Bibliografia, são listados livros recomendados para quem está pronto para mudanças positivas. O livro Your Greatest Power, de Martin J. Cowey, conta sobre um regimento britânico que, durante a Primeira Guerra Mundial, utilizou o Salmo 91 como estímulo, ajudando na preservação das vidas. Sua saúde é um dos bens mais valiosos. Muitos homens trocariam a sua riqueza por uma boa saúde. Portanto, desenvolver uma AMP e utilizar livros inspiradores pode ser cruciais para alcançar uma vida longa e saudável. Hill mostra a importância da saúde sobre a riqueza financeira, usando o exemplo de John Rockefeller. Aos 57 anos, Rockefeller teve que se aposentar devido a problemas de saúde causados pelo estresse e pela pressão de sua ambição de ser o homem mais rico do mundo. E reconhecendo a importância de uma vida equilibrada, ele adotou uma rotina que incluía práticas religiosas, descanso adequado, higiene, atividades físicas e uma alimentação cuidadosa. Rockefeller também se dedicou à filantropia e contribuindo para o bem-estar da humanidade. Sua transformação de um homem odiado para uma figura generosa e estimada serve como um exemplo de que o dinheiro, quando usado sabiamente, pode proporcionar saúde física, mental e social. Além disso, o texto aborda a questão do alcoolismo, uma doença mental e física que afeta muitos. O alcoolismo é um dos maiores problemas de saúde nos Estados Unidos, com graves consequências econômicas e sociais. A cura, mesmo que desafiadora, é possível através da adoção de uma AMP e da busca por ajuda de diversas formas, como terapia religiosa, alcoólicos anônimos, assistência médica e psiquiátrica. A mensagem central é que uma mente positiva e a educação sobre a saúde são essenciais para uma vida saudável e longa. Ignorar a saúde leva a consequências graves e é crucial agir preventivamente e buscar tratamento adequado quando necessário. Hill continua o capítulo contando sobre um jovem bem-sucedido, gerente de vendas de automóveis, que começou a sofrer de sintomas físicos, como falta de ar, batimentos cardíacos acelerados e sensação de sufocamento, que o levaram a acreditar que estava à beira da morte. Ele até chegou a planejar o seu próprio funeral, consultou um médico que o aconselhou a descansar e se afastar do trabalho. Apesar disso, os sintomas persistiram, mesmo durante férias no Colorado. Desesperado, foi encaminhado para a clínica Mayo Brothers, onde descobriu que estava hiperventilando e foi orientado a respirar em um saco de papel ou prender a respiração
quando os sintomas aparecessem. Essa simples técnica resolveu seu problema e ele recuperou sua saúde e a confiança. Um outro caso envolveu um gerente de vendas que quebrou a perna e mesmo após semanas de tratamento não via melhor. Desanimado, foi aconselhado a procurar a clínica Mayo Brothers, onde ele foi diagnosticado com deficiência de cálcio. A recomendação foi beber 1 litro de leite por dia, o que curou a sua perna e restaurou a sua saúde. Esses exemplos mostram a importância de buscar diagnósticos precisos e manter uma AMP para a recuperação da saúde. Segurança e prevenção de acidentes também são destacados como essenciais para manter a saúde física e mental. Estes exemplos mostram a importância de buscar diagnósticos precisos e manter uma AMP para a recuperação da saúde. Segurança e prevenção de acidentes também são destacados como essenciais para manter a saúde física e mental. A narrativa conclui com exemplos de construção segura, contrastando com tragédias causadas por descuidos e atitudes mentais negativas. Tia Kitty, uma mulher que perdeu o filho, encontrou consolo e propósito ao manter-se ocupada e ajudando os outros, demonstrando que a fé e o trabalho podem restaurar a saúde mental e física. A inter-relação entre mente e corpo é enfatizada, mostrando como a mente pode criar sintomas físicos devido a distúrbios emocionais. Conclui-se então que a busca pela felicidade e saúde está ligada a práticas contínuas de uma AMP, que exige esforço, paciência e prática, mas que traz grandes recompensas. O capítulo 18 é um texto relativamente curto, onde Hill fala um pouco sobre atrair a felicidade através de AMP. Hill cita Abraham Lincoln e afirma que a felicidade depende da nossa disposição mental. A atitude é a pequena diferença e causa uma grande diferença na vida das pessoas, sendo crucial escolher entre ser positivo ou negativo. As pessoas que querem ser felizes tendem a adotar uma AMP, atraindo felicidade. Em contrapartida, aqueles que têm uma AMN repelem a felicidade e atraem a infelicidade para si. A felicidade é frequentemente encontrada ao fazer os outros felizes, como exemplificado pela história de Claire Jones, que compartilhou a alegria de montar uma árvore de Natal para um casal de idosos. A felicidade é transitória e é mais fácil encontrar ao fazer alguém feliz. Helen Keller é citada como exemplo de alguém que, apesar de suas severas limitações físicas, encontrou felicidade através da ajuda e do amor de outros, retribuindo com bondade e superação pessoal. Um outro exemplo é Charles Steinmetz, que, apesar de suas deficiências físicas, usou a sua mente brilhante para contribuir para a humanidade e encontrou a felicidade e contentamento através do trabalho e das relações interpessoais. Esse texto também fala da importância da felicidade no ambiente familiar e como personalidades conflitantes podem encontrar harmonia através de AMP. Um exemplo é de um jovem estudante que, ao seguir o conselho de adotar uma atitude positiva em relação à mãe dominante, conseguiu transformar o seu relacionamento. Atrair felicidade está na escolha consciente de uma AMP, na dedicação para fazer os outros felizes e no compartilhamento das coisas boas e desejáveis, incentivando um ciclo de felicidade mútua. Capítulo 19. Neste capítulo, Napoleon Hill desenvolve a complexidade do sentimento de culpa, acentuando que, embora seja uma resposta natural e muitas vezes benéfica, é crucial saber lidar com ele. A culpa pode surgir de violações morais, pessoais ou sociais e pode servir como um motivador poderoso para a ação, como exemplificado por figuras históricas como Paulo de Tarso e John Bunyan. Porém, a culpa também pode ter um lado negativo, levando ao sofrimento e à destruição quando não é gerida adequadamente. A culpa pode levar a mudanças positivas, como visto em pessoas que, movidas pela culpa, realizaram ações redentoras e benéficas. Sentir culpa por egoísmo é um sinal de que começamos a considerar os sentimentos e necessidades dos outros, um sinal de desenvolvimento pessoal e empatia. Sentimento de culpa com AMN. Quando a culpa não é tratada de forma construtiva, pode levar a comportamentos autodestrutivos e a um sofrimento contínuo, como descrito por Sigmund Freud. A mente subconsciente pode reter a culpa e usar esse sentimento para causar sofrimento, mesmo quando a mente consciente já não está mais consciente do peso da culpa. Esse capítulo também traz histórias de redenção. Um exemplo de transformação é Jim Valls, que após uma vida de crimes e culpa acumulada, experimentou uma mudança radical em sua vida, após um momento de iluminação e um culto. Sua decisão de mudar e suas ações seguintes é um exemplo de como a culpa, quando enfrentada e superada, pode levar a um novo começo. A culpa, quando administrada de maneira construtiva, pode levar a pessoa a fazer mudanças positivas e a buscar redenção. A chave é transformar a culpa em uma força para o bem e evitar que ela se torne um peso destrutivo. Napoleon Hill aborda uma fórmula para se libertar da culpa e aprimorar o caráter, utilizando a história de Valls como um exemplo. A fórmula segue um padrão que todos podem adotar para transformar suas vidas. Ouça e reflita, procure conselhos e palestras que possam inspirar as mudanças, reconheça e agradeça pelas suas bênçãos e tenha arrependimento sincero dos erros cometidos.
haja e corrija. Dê o primeiro passo, simbolizando uma mudança real na sua vida e faça reparações imediatas pelas más ações cometidas. Aplique a regra de ouro. Ao enfrentar tentações, pare e reflita como gostaria de ser tratado. Adote o comportamento que você esperaria dos outros se tivesse em seu lugar. O texto também traz a importância de desenvolver um caráter sólido, que pode ser aprendido e cultivado por meio de ambiente positivo e exemplos. Os pais têm um papel importante em ensinar o caráter, e a falta de responsabilidade moral pode levar à delinquência e à falta de caráter. E, além disso, enfrenta-se frequentemente conflitos entre virtudes, como lealdade e dever. Para superar a culpa e aprimorar o caráter, siga um padrão de reflexão, ação corretiva e aplicação da regra de ouro. Entramos agora na parte final do livro, a parte 5. Essa parte é dedicada a pôr em prática o que foi aprendido. A introdução dessa parte fala um pouco sobre como a negligência pode limitar o seu potencial e como você pode superar essas limitações com motivação e ação efetiva. A negligência em mudar de uma AMN para uma AMP pode impedir o seu progresso. Adotar uma mentalidade positiva é crucial para o sucesso, e ignorar como é importante dedicar tempo ao pensamento, estudo e planejamento pode afetar essas metas. É preciso estabelecer e trabalhar em metas de forma planejada e informada. A falta de ação, mesmo quando você sabe o que fazer, pode ser um obstáculo. Negligenciar o aprendizado e a aplicação de princípios universais também pode limitar o seu progresso. Esses princípios podem ajudar a alcançar metas sem violar leis ou direitos. O que você considera insuperável em sua mente pode se tornar uma barreira real. É importante reconhecer e enfrentar esses desafios mentais. A negligência em adotar uma mentalidade positiva, planejar, agir, aprender princípios universais e superar desafios mentais pode limitar o seu sucesso. No entanto, a negligência é um hábito que pode ser superado com motivação e ação. Neste capítulo 20, Hill deixa um questionário para que o leitor possa testar o seu quociente de sucesso. O foco é avaliar a sua atitude mental e o sucesso pessoal. A autoavaliação, através do questionário de quociente de sucesso, ajuda a identificar as suas áreas fortes e fracas, permitindo ajustes em sua abordagem para alcançar o sucesso. A responsabilidade pela aprendizagem e a disposição para adotar boas práticas são fundamentais para o crescimento pessoal. No capítulo 21, Napoleon Hill ensina a acordar o gigante dentro de você. Você é a pessoa mais importante do mundo, um ser único em toda a história e no futuro. Você é o resultado de sua genética, ambiente, corpo, mente e experiências, e possui o poder de controlar e harmonizar esses aspectos. Sua mente é composta por duas forças gigantescas e invisíveis: a mente subconsciente, que está sempre ativa, e a mente consciente, que, quando despertada, libera uma energia potencial ilimitada. Quando as duas trabalham em harmonia, você pode utilizar todos os seus poderes conhecidos e desconhecidos. Desperte o gigante adormecido dentro de você, que é mais poderoso que qualquer gênio fictício. Esse gigante pode realizar os seus desejos, como amor, saúde, sucesso, amigos, dinheiro, paz mental e ainda mais coisas. Para ativar esse poder, pense com AMP, que é o seu talismã mágico. A sua jornada é como a navegação em águas turbulentas. Assim como uma bússola deve ser corrigida para manter o curso, você deve ajustar as suas atitudes e influências ambientais para se manter no caminho certo. A vigilância constante e a compensação de desvios são essenciais para alcançar o seu destino com sucesso. E lembre-se das palavras de Andrew Carnegie: qualquer coisa na vida que vale a pena ter, vale a pena trabalhar para ter. O próximo capítulo, O Incrível Poder de uma Bibliografia, ensinará você como ler livros inspiradores para ajudar a despertar o gigante adormecido dentro de você. Por fim, o último capítulo do livro, o capítulo 22, que foca a influência poderosa de uma bibliografia em nossa vida. A bibliografia apresentada é vista como um recurso valioso, capaz de desbloquear potencial interno inexplorado e impulsionar o sucesso pessoal. A ideia central é que, ao compartilhar e aplicar conhecimentos encontrados em livros inspiradores, você pode motivar a si mesmo e as outras pessoas. A bibliografia sugere a leitura de livros de autoajuda e desenvolvimento pessoal, que têm demonstrado a eficácia na motivação e no progresso pessoal. Embora alguns desses livros possam não estar mais disponíveis em livrarias, suas ideias atemporais podem ainda ser acessadas através de sebos e bibliotecas. E logo logo vamos ter cada um desses livros aqui no nosso canal. A importância da leitura é destacada, incluindo a recomendação de estudar e aplicar princípios encontrados em livros sobre pessoas que tiveram sucesso em áreas semelhantes às suas. Além disso, o compartilhamento de livros e
ideias com outras pessoas é encorajado, como fez Nate Lieberman, que usou livros para inspirar e conectar pessoas importantes. A história de Brownie Wise ilustra como um livro inspirador, como Quem Pensa Enriquece, pode transformar as vidas. Wise aplicou os princípios do livro para superar desafios financeiros e alcançou um grande sucesso na Tupperware e posteriormente na Viviane Woodard. Outros exemplos incluem Lee Mittinger e William Castleberry, que usaram o livro para motivar a sua equipe de vendas, e Clement Stone, que distribuiu literatura inspiradora para fomentar o sucesso em sua organização. Hill também apresenta uma abordagem metódica para a leitura de livros de autoajuda, sugerindo uma leitura inicial rápida, seguida por uma leitura focada para detalhamento e finalmente uma leitura para memorização e aplicação prática. É ressaltado que a leitura deve ser feita com intenção e reflexão, semelhante ao exemplo de Abraham Lincoln. Por fim, o capítulo sugere uma lista de vários livros inspiradores e instrucionais para leitura adicional, ressaltando que a bibliografia não é apenas uma lista de títulos, mas uma ferramenta para despertar e cultivar o sucesso pessoal e profissional. Bom, a jornada para o sucesso começa dentro de você. Ao adotar uma atitude mental positiva, você está dando o primeiro passo para transformar os seus sonhos em realidade. Você deve se lembrar que cada desafio é uma oportunidade disfarçada, e com a mentalidade certa você pode conquistar qualquer objetivo que desejar. Se esse resumo te inspirou, imagine o impacto que o livro completo pode ter na sua vida. Clique no link na descrição ou no primeiro comentário fixado para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos e aplicar essas lições poderosas no seu dia a dia. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos resumos e compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem positiva. Os melhores resumos dos melhores e mais diversos livros você encontra aqui no canal Absolutamente.